Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Este episódio foi gravado no âmbito do Congresso Internacional Veterinário Montenegro, deste ano, na mesa redonda O Melhor da Europa, Estados Unidos e Brasil, Gestão e Marketing, que contou com a participação e moderação da Veterinária Atual. Olá, bom dia. O meu nome é Joana Vieira, sou diretora editorial da revista Veterinária Atual e vou conduzir esta conversa que se espera muito interessante sobre gestão e marketing no setor veterinário. Vamos tentar reunir aqui a realidade de 3 contextos diferentes: Portugal, Estados Unidos e Brasil. Durante o dia de ontem e hoje têm estado aqui a ser debatidos na sala de gestão alguns destes temas, mas o objetivo é ter aqui uma conversa entre pares, um debate que tencionamos ser proveitoso também para vocês, falando aqui também de boas práticas, mas não esquecendo os desafios nestas áreas da medicina veterinária. E para se juntar à conversa, chamo aqui ao palco Carla Martins, diretora clínica do Unvet Group Clínica Veterinária de Canidelo. Olá, Carla, pode-se juntar. João Buck, cofundador e presidente da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, ABHV, e sócio proprietário do Hospital Veterinário Santa Inês. Hélio de Moraes, professor de Medicina Interna e Cardiologia da Oregon State University e diretor do Hospital Veterinário da mesma universidade. E Letícia Belo, que é sócia proprietária do Centro de Reabilitação Flor de Lótus da Unidade de Guarulhos e diretora da ABHV. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Temos aqui muitos temas, como referi, para falar na área da gestão. Em 45 minutos seria impossível focarmos neles todos, mas vamos tentar explorar aqui 4 pontos em particular que têm a ver com a demografia veterinária, recrutamento e retenção de talentos e a questão da profissionalização da gestão neste setor e também marketing e de que forma pode ser um aliado para diferenciar os CAMV. E vamos então dar início e gostaria de focar agora aqui nesta questão da demografia veterinária e nas características da classe nos diferentes países que estão aqui representados na mesa redonda, portanto, no fundo, perceber as características e de que forma também se refletem e impactam na evolução do setor. E pronto, estamos aqui a falar do quê? Estamos aqui a falar do número de médicos veterinários no ativo, do número de universidades e de cursos superiores, de quantos veterinários formam anualmente em cada país. Portanto, seria fazer aqui uma breve contextualização neste sentido e, inevitavelmente, a imigração, que sabemos que é aqui um problema comum aos diferentes países. E sabemos, Carla, que é uma característica muito comum em Portugal e gostaria de começar por si. Fala-se muito na ideia da falta de médicos veterinários, mas temos vindo a perceber que a questão aqui é que estamos a perdê-los para os estrangeiros, não é? E gostaria também de perceber como se reflete esta realidade no CAMV que dirige, mas também no setor no seu todo, e fala um bocadinho também sobre estes números dos veterinários no ativo, daqueles que imigram, de quantos formam anualmente. Começamos por aí. Olá, muito bom dia a todos. Em Portugal, neste momento, estão cerca de 7.000 veterinários no ativo. 2/3 são mulheres e nos veterinários mais jovens essa percentagem ainda é maior, chegando mesmo aos 80% do sexo de médicos veterinários do sexo feminino. 3.800 dos médicos veterinários estão ligados à área de clínica de pequenos animais e, maioritariamente, 2/3 são veterinários mais jovens, estão numa faixa etária abaixo dos 40 anos. Temos cerca de 1.800 centros de atendimento médico-veterinário abertos. 5%, isto é só um pormenor, são detidos pelos grandes grupos que já estão em Portugal. E aqui, só para estabelecer uma comparação, no Reino Unido essa realidade já acontece com 55% dos centros. Em Portugal já há 8 cursos de medicina veterinária e por ano são formados cerca de 400 veterinários, o que é um número bastante grande, olhando a que Portugal é um país pequeno. Mesmo assim, se compararmos com a altura em que eu comecei a trabalhar, existiam duas faculdades de veterinária e acho que os veterinários que eram formados eram de acordo com as necessidades do país. Nesta altura, o que eu acho que está a acontecer com as 8
faculdades a funcionar, são lançados todos os anos muitos veterinários no mercado. O que acontece é que isto gera uma grande pressão no mercado e também gera uma concorrência muito grande nos serviços. Acho que, no fundo, entramos todos em concorrência uns com os outros. Portugal é o país, isto também é só uma particularidade, Portugal é um país que, em termos de percentagem de médico veterinário por habitante, é o país que tem a maior percentagem da Europa. A média da Europa é de 0,4 por 100 habitantes e Portugal tem uma média de 0,6. Quer dizer que nós temos mais 50% de veterinários a mais que o resto da Europa. O que é que podemos fazer, boas práticas, ou no meu ponto de vista, o que é que podemos fazer para melhorar isto? Temos que investir na formação, tentar o caminho da especialização, fazer mais investimento no negócio, melhorar os locais de trabalho, tornando que eles sejam mais aprazíveis, melhorar as condições de trabalho e temos que apostar também na inovação tecnológica. Tudo isto com a ideia de gerar mais valor na nossa profissão. Acho que a nossa profissão atualmente ainda continua a ser pouco valorizada pela sociedade em geral. Com isto, só desta forma é que acho que vamos conseguir aumentar o valor do salário médico veterinário. Os salários estão baixos, principalmente para os recém-licenciados, e é por isso que eles imigram. E temos que tentar combater isso. E isso acho que sempre através da geração de... Temos que gerar mais valor na nossa profissão. Visto de outra forma, é apostar nos mais novos com outra visão e pensar também um bocadinho na forma como eles pensam. Pensar na perspectiva de lhes dar uma perspectiva de crescimento profissional, de evolução de carreira e também de poderem ter algum reconhecimento profissional. A nossa classe também acho que devia tentar lutar por ter mais peso noutros domínios da sociedade e economia, para além da clínica de pequenos animais, porque hoje em dia tenho a ideia que em Portugal, quando se pensa muito no médico veterinário, pensa-se no médico veterinário mais como clínica de pequenos animais. E nós sabemos fazer muitas outras coisas e temos que ganhar terreno, nomeadamente no campo da One Health, somos necessários e a nossa profissão tem que ser mais valorizada em todos esses aspectos. Muito bem, Carla. Vamos também tentar perceber aqui a perspectiva do João, da Letícia e do Hélio em relação a este tema. A vossa realidade é um bocadinho diferente porque nós lançamos anualmente cerca de 400 estudantes, neste caso profissionais veterinários, e vocês têm 567 cursos de veterinária no Brasil, correto? Até ontem, né? Até ontem, é possível. Vou dar uma ligada aqui que eu acredito que deva ter aumentado. Primeiro, bom dia já quase boa tarde para todo mundo. São realidades muito diferentes, mas extremamente parecidas. Uhum. O Brasil ele tem um tamanho continental, aí vocês vão falar assim para a gente, tá, tudo bem, um país de 200 milhões de habitantes, ter 567 ou 64 faculdades de medicina veterinárias, sendo 23 delas, pessoal, prestem atenção, EAD, à distância, ensino à distância. Esse ano, eu vou dar um dado aqui, eu vou falar da parte ruim, mas tem muita coisa boa, tá? Esse ano, a gente vai bater o recorde mundial de veterinários formados. Esse ano, nós vamos atingir o número de 20 mil médicos veterinários no mercado de trabalho esse ano. Você vai falar assim, pô, João, eu vi aí algumas notícias, o Brasil já é o terceiro maior mercado veterinário do mundo. Superamos a Grã-Bretanha. Aí você fala assim, então, deve ser um universo maravilhoso. Não. Hoje o Brasil, a gente brinca que existem vários Brasis dentro do Brasil. Existe um universo de pessoas que estão ganhando muito dinheiro dentro da medicina veterinária, profissionais que têm salários muito bons, e a gente tem um universo de pessoas que estão num limbo, que ganham salários, se a gente for, um salário mínimo no Brasil hoje é em torno de R$ 1.300. Eles ganham aproximadamente igual a um salário mínimo que uma auxiliar doméstica no Brasil ganha. Essa é a média de mais de
52% dos médicos veterinários. Uma profissão jovem, cheio de mulheres, hoje já são 67% mulheres, né? A gente acredita também que em 4 ou 5 anos será 80% de mulheres, extremamente jovens, 50% são jovens. E nós temos um fenômeno que o Hélio gosta bastante, que a gente fala, nós temos um universo de especialistas. Gente, vamos comigo aqui. 20 mil médicos veterinários por ano. O cara olha para o lado e fala, meu, eu vou virar alguma coisa para me sobreviver. Aí a gente criou a maravilhosa fábrica de formar pessoas imbecis, eu brinco. E aí a gente criou cursos que se auto-intitula de especialidade. E aí esse cara faz um curso, uma pós, 2 pós de 4, 5 semanas e coloca no avental dele assim, ortopedia, dermatologia, especializado. Não é especialista, é especializado. E aí o cara vai para o mercado fazer um monte de barbárie. Isso é o lado ruim da coisa. Porém, a gente tem um lado interessante da coisa. Esse universo de pessoas que estão formando também tem um celeiro de talentos que os grandes hospitais, os grandes centros estão em busca. Eu vou só pôr um dado, eu estava conversando com o colega que fez a apresentação ontem aqui sobre economia, e eu fiquei muito interessado nos dados que ele colocou em relação ao mercado português, e eu estava falando para ele, hoje no Brasil, só para vocês terem uma ideia, são em torno de 48 mil clínicas veterinárias. Essas clínicas veterinárias que atendem medicina veterinária, só 3% delas estão dentro de grupos no Brasil. Lembrando que a gente também tem uma régua que a gente corta aqueles que não têm condição, que são só subsistência, a gente corta. Se você pegar os maiores players no Brasil, só 3% estão dentro de grupos. Ou seja, um mar de oportunidades, uma bagunça generalizada, como tudo no Brasil. E aí, porém, esse universo de oportunidades pode ser uma coisa interessante para que a gente retenha esses talentos. Lá nós não temos o problema da migração, mas a gente chegou a uma conclusão, eu e a Lê, né? A gente vai fretar um MST, aquele maior navio que tem aqui, 5 mil pessoas, vamos colocar 5 mil médicos veterinários por semana e vamos disparar mundo afora para ver se a gente coloca essa galera para trabalhar. Mas brincadeiras à parte, meninos, os problemas são parecidos, mas também tem muita coisa legal acontecendo. A Lê é um exemplo desse universo que vem acontecendo. A sua perspectiva, Letícia? Eu venho bem recente, né, para o mercado, e realmente o pessoal da minha turma, muitos pegaram o diploma, guardaram na gaveta e acabou. Por conta, realmente, que nós temos muitos veterinários, né, saindo. E, infelizmente, o que acontece muito no Brasil, acredito que aqui também é um pouquinho semelhante, até pelo que a gente estava conversando outro dia, né, Carla? Que acaba tendo salários muito baixos e, no desespero, a pessoa aceita. Claro. Aceita plantões em valores absurdos mesmo. Só que, por outro lado, a pessoa que faz um pouquinho diferente, né, que se interessa um pouquinho por outra coisa, não necessariamente a especialidade, né, o especialista, ele tem ali o mar de oportunidade que a gente fala. Então, ao mesmo tempo que forma muita gente, falta veterinário. E a gente recebe o tempo todo convites, né, do pessoal daqui da Europa, principalmente, né, João, pedindo para a gente mandar os veterinários, pedindo para a gente mandar essa juventude aí que está cheia de garra, cheia de energia, querendo trabalhar. Eles querem trabalhar. Claro. Né? Então, isso acontece bastante. Então, a gente já está organizando com o MSC para mandar os veterinários para cá para vocês. Muito bem. Hélio, a sua perspectiva um bocadinho diferente. Bom, a minha expectativa é um pouquinho diferente. Já faz mais de 20 anos que eu saí do Brasil. Com relação aos Estados Unidos hoje tem 33 faculdades de veterinária, tem várias novas sendo formadas, a expectativa é mais 7 ou 8. Forma 2.600 veterinários por ano. Somos um total de aproximadamente 120 mil veterinários, 2/3 deles são mulheres, 65% desse total de veterinários trabalha com clínica de pequenos animais e 4% faz tudo, pequenos, grandes, médios. Então, o universo maior realmente é essa parte. Em termos de, que o João falou, em termos de propriedade, de quem é o dono dos hospitais, nos Estados Unidos hoje, que existe uma estratificação muito grande entre veterinários de família locais, os pequenos, os médios, os grandes, os hospitais que só fazem referência,
e as clínicas híbridas. Nos hospitais de referência, 75% dos hospitais de referência nos Estados Unidos hoje são de propriedade de um grande grupo. Ou um consolidador, ou um fundo de investimento, ou um grupo europeu. Alguém controla eles. Nas clínicas gerais, 25% das clínicas gerais hoje são parte de um grande grupo. E quando a gente olha isso do ponto de vista de... Porque são só 25%, sim, mas são as 25% grandes e boas. Ninguém compra porcaria. E ninguém compra hospital veterinário que tem só 1, 2 ou 3 veterinários, porque isso não vai me dar dinheiro. Então, eles têm 25% das clínicas, mas têm 50% da receita. Então, 75% dos hospitais de referência são de grupos grandes, consolidadores, ou até hoje tem muito fundo de investimento comprando para revender. E na parte mais geral, medicina de família, 25% das clínicas, 50% da receita. A expectativa do mercado hoje é que até 2030 devem se aposentar aproximadamente 40 mil veterinários. E, formando 2.600 por ano, nós vamos ter um déficit de 18 mil veterinários. Vai demorar até conseguir... Vou mandar o navio para os Estados Unidos. 18 mil veterinários em 2030. Esse déficit já existe hoje. Do ponto de vista de, por exemplo, uma das minhas especialidades, medicina interna, hoje, se pegar só os 5 maiores grupos, não são 5 maiores, 5 grandes grupos que têm muitos hospitais, a demanda por internista, existem 3 vagas para cada internista terminando a residência, só nesses grandes grupos. Na verdade, 2,7, mas não dá para 3. Tá, então, já existe um problema incrível de falta de veterinário, falta de enfermeiros. Eu acabei de ter que dar um aumento generalizado, que na universidade não é fácil de fazer, diferenciado de 15% de salário, porque eu estava perdendo os enfermeiros. Tá? Então, nós temos essa crise. Com relação ao salário, acontece exatamente o inverso, porque falta. Hoje é um mercado, hoje, um recém-formado que queira fazer só emergência, trabalhando à noite, 4 dias por semana, que ninguém trabalha mais que 4 dias por semana a mais, na veterinária, vai ganhar mais do que eu ganho. Se eu atravessar a rua e for trabalhar no hospital da universidade, eu, como internista, duplico meu salário. Como cardiologista, eu triplico. Se eu fosse radiologista, era 6 ou 7 vezes mais. Exato. Essa é a situação hoje. E a mesma coisa ocorre com os enfermeiros. Muito bem. E, ou seja, neste caso, é uma perspectiva um bocadinho inversa, não é? Em relação a Portugal, que tem muitos profissionais a emigrar. Vocês estão a procurar profissionais no estrangeiro? Como é que é esta dinâmica? Bom, dentro da universidade, sim. Dentro da universidade, porque nós temos um problema. Na universidade, a gente pode até tentar competir em outras coisas, mas competir em salário é complicado. Pois. Tá? Então, busca-se gente na Europa, busca-se gente diplomados em outros lugares. Por exemplo, um grande grupo americano foi na Universidade Autônoma do México há 20 anos atrás, mudou completamente a estrutura da Universidade Autônoma do México, construiu um hospital veterinário para que a UNAM pudesse ser credenciada junto aos Estados Unidos, porque os veterinários formados na UNAM pudessem trabalhar nos Estados Unidos porque eles estavam precisando de veterinário que fale espanhol, que esse é outro problema. Então, existe uma demanda muito grande no sul dos Estados Unidos, na relação próximo da fronteira com o México. Alguém que não fale espanhol não pode trabalhar na área de serviço. Por quê? Quem fala inglês, todo mundo fala inglês. Sim, sim. Consegue lidar com eles. O pessoal, mas tem muita gente que só fala espanhol, então precisa ter um veterinário que só fala espanhol. Claro. Então, essa demanda também existe. Existe um sistema de revalidação, como existe praticamente em todos os locais do mundo, que é um pouco trabalhoso nos Estados Unidos. Então, se alguém tiver condições, visto de trabalho, tiver qualificação, tem emprego. Muito bem. Voltando aqui à questão da retenção de talentos, tal como a Carla referiu, e bem, portanto, sabemos que tem havido aqui uma dificuldade de reter talentos no setor veterinário, com um volume considerável de imigração, particularmente na Europa, Reino Unido, penso que é o país que recebe mais veterinários portugueses, a saúde no geral, tenho essa sensação. Portanto, estamos aqui a falar de vários pontos porque é que isto acontece. Salários, a necessidade das novas gerações equilibrarem aqui a vida profissional com a vida pessoal, porque as novas gerações já têm também este mindset
um bocadinho mais ligado do que talvez os famosos millennials e a geração Z, está um bocadinho mais desperta para estas questões, e eu penso que isso também é um ponto interessante. E como diretora clínica, sei que já falou aqui um bocadinho sobre essa questão daquilo que estão a tentar fazer, também ao nível da formação, mas como é que vê estes pontos e como é que acha que podem ajudar a reter estes talentos e estas faixas etárias mais jovens que ambicionam, se calhar, por outro tipo de condições? Então, falando da minha experiência pessoal, efetivamente acho que é um dos maiores desafios que tenho enfrentado agora na clínica, até porque recentemente tive a necessidade de contratar e não foi fácil. Estes jovens veterinários pensam mais na qualidade de vida e no salário. Pensam, se calhar, menos no salário do que aquilo que nós pensamos, embora seja efetivamente um ponto muito importante. Claro. A maior parte deles não quer fazer urgências. Trabalhar ao fim de semana também é complicado. Fazer noites também é difícil. Felizmente eu não tenho esse problema na clínica, mas às vezes só a gestão dos fins de semana já pode ser uma dor de cabeça. Por outro lado, acho que hoje em dia também para eles é um grande desafio entrarem neste mercado, e para nós, porque para além de tentarmos encontrar veterinários com grandes competências ou com boas competências técnicas, eu acho que as nossas universidades formam bem e muitos fazem estágios profissionais em bons hospitais e boas clínicas e bem formados e já com boa capacidade de trabalho. Por outro lado, têm que ter também aquelas já características de comunicação, de saber captar a atenção do cliente, de saber falar com ele. Chamadas soft skills, não é? Exatamente. Life skills. Life skills, exato. Hoje em dia, quando faço uma entrevista, também tento perceber um bocadinho como é que o colega funciona nessa parte. Há que crescer a isso. Posso dizer que, pelo menos na clínica onde exerço a direção clínica, já aparecem muitos estrangeiros. E normalmente já é prática comum, no dia-a-dia, ter pelo menos uma vez por dia fazer uma consulta em inglês. Ou seja, já temos que procurar colegas que consigam abarcar todas estas valências, exatamente. O que nós temos feito, tentar melhorar, adaptar-nos um bocadinho às necessidades deles, vamos tentando, dentro do possível, que nem sempre é possível, flexibilizar um bocadinho os horários, premiar, tentar formar, incentivar muito a formação e dar-lhes começar a pensar, estamos a começar a fazer planos de carreiras também. E também sempre na perspectiva do reconhecimento. Se calhar não é uma frase muito bonita, mas quando alguma coisa corre bem, a palmadinha nas costas, porque todos nós gostamos de ser reconhecidos pelo nosso trabalho. Claro. E, acima de tudo, valorizar o tempo deles, porque eu às vezes sei que, estando como diretora clínica, há algumas coisas que eu já não tenho grande tempo ou tenho outras coisas para fazer e consultas de vacinas, consultas de rotina ficam mais nas mãos dessas colegas. Já digo dessas colegas porque já não tenho colegas homens há muito tempo a trabalhar. E às vezes pode-se tornar um trabalho mais rotineiro, e quando fazem algo diferente ou quando sentem interesse por alguma área, tento sempre incentivar que sigam esse caminho e dar-lhes oportunidades para isso. Muito bem. Aqui em relação ao Hélio, sei que há aqui uma particularidade na dificuldade de retenção em relação ao setor público, certo? Face ao privado. Eu acho que nós temos um problema em tudo, né? Que hoje realmente não tem veterinários suficientes. Só para ter uma ideia, no estado do Oregon, a maior parte da população, 60-70% da população está na região metropolitana de Portland. É um estado com 6 milhões de habitantes, 4 milhões estão lá. E há 1 ano e meio atrás, isso mudou, já não é tão feio. Há 1 ano e meio atrás, o número de veterinários na cidade de Portland era necessário para atender 48% da demanda. Não é mais assim. O número de consultas nesse ano de 2023 vem caindo, está a níveis mais baixos do que era antes da pandemia. Então, mudou bastante o cenário. Não é mais a mesma coisa, já não é tanto. Mas a falta ainda existe.
Então, nós temos esse problema, se magnifica na universidade, que a universidade tem um limite. A veterinária já é, tradicionalmente, quem tem os maiores salários da universidade. Isso em qualquer lugar, porque os médicos ganham só um pouquinho pela universidade e o resto ganham pelo hospital. E a mesma coisa os advogados. Então, a veterinária, como faculdade, é quem tem os maiores salários. Então, o resto da universidade já nos vê como os marajás que vivem na veterinária. Então, não tem nem de onde tirar dinheiro. Nós realmente ganhamos bem mais do que todo mundo. Só que, como eu disse, se eu sair e for trabalhar na iniciativa privada, tranquilamente eu dobro o meu salário. E meu salário não é ruim. Eu sou que nem um millennial. Eu sei que a minha vida inteira eu vou ganhar mais do que eu necessito e menos do que eu mereço. Mas tudo bem, eu estou conformado com isso, é tranquilo, vivo bem, sou feliz. Isso cria um fator extra para a retenção de professores. Porque a busca é grande, o pessoal vem e tenta realmente tirar eles da gente. Está um exemplo de 2 anos atrás, que nos tiraram um cardiologista e um cirurgião de tecidos moles. Eles foram trabalhar 4 dias por semana, 3 semanas por mês, ganhando 3 vezes mais. Não dá para competir com isso. E aí, como eu tenho, por questão de retenção, é muito importante saber o que é diferente, o que vocês têm de diferente. Então, todo mundo que sai, 1 ano depois que ele sai, eu ligo para eles. Vamos conversar. Me diz o que está acontecendo. E a pergunta que eu sempre termino é a seguinte: se vocês voltassem para o trabalho que faziam antes, sabendo o que vocês sabem hoje, o que vocês mudariam? Porque isso é o que é importante para mim, para reter. Porque eu não posso competir com o salário, tenho que competir. E o que eles me dizem não é melhor ou pior, é diferente. E as 2 coisas mais importantes para todo mundo é a semana não pode ter 5 dias trabalhando. Porque ninguém mais faz isso na veterinária, nem em cavalos mais. Só o pessoal que atende a campo trabalha. E a segunda, não querem mais fazer parte de comissão, tranquilo, que é um dos grandes problemas da universidade. Então, realmente, isso é possível. Nós começamos a implementar, então, nisso. Todos os serviços agora têm um plano de atendimento, fizeram um business plan para manter o número de atendimentos, trabalhando 4 dias por semana. E aí o dia varia. Então, medicina interna de cavalo para na 4ª. Bem, não tem problema. Escolhe o dia que é mais. E todo mundo aprecia isso e favorece e dá flexibilidade. Eu adoro trabalhar com a nova geração. Odeio contratar velho. Velho tem mania, velho acha que tudo está errado, velho tem aquela coisa que não sabe o que é uma qualidade de vida. É impressionante, o cara trabalha, se queixa que trabalha, mas não faz nada para melhorar. Então, um jovem hoje, dando a flexibilidade para ele, dando o que ele quer, da maneira dentro do possível, no sistema público, ele vai, em 8 horas, produzir o que um velho produz em 16. E eu sou velho. Eu sou boomer. Eu sou do pessoal que nasceu no início da década de 60. Então, realmente, a coisa é, em termos... vamos mudar, vamos nos adaptar e tentar reter. E ter uma noção do que é a profissão, que é maravilha, não é. A gente tem... Todo ano a gente contrata uma empresa que faz análise de satisfação dos proprietários todo mês, dos veterinários que mandam clientes para a gente nos traz referência todo ano, e uma análise interna de engajamento de pessoal todo ano. Então é essa monitorização. É a monitorização, porque eu preciso de dados. Eu não posso manejar se eu não posso medir. Claro. A primeira vez de engajamento pessoal, a primeira vez que eu recebi o resultado, eu quase tive um ataque cardíaco, porque era uma coisa horrível. E aí, quando eu olhei para o final e olhei a média da profissão é horrível. Nós estamos na média. E isso é uma coisa impressionante. A nossa profissão hoje, nos Estados Unidos, é uma das piores em termos de engajamento de pessoal. É uma das piores em termos de problemas emocionais, e isso já existem estudos dizendo que é tanto na iniciativa privada quanto na faculdade. Então, na verdade, a gente tem que mudar muito, e a gente tem que mudar o sistema, porque o sistema está quebrado. E como diretor do hospital, é minha responsabilidade, o sistema tem que mudar. Não são as pessoas. Pega um sistema ruim, bota uma pessoa boa num sistema ruim, ela vai tentar, vai falhar e vai para outro lugar. Não consegue reter. Eu sou do tempo em que a gente era que nem o Pelé, jogou a vida inteira dele no Santos. Ou entrava na faculdade e não saía mais. Isso não existe mais.
Então, para mim, hoje, quando eu falo, o cara não vai ficar, essa pessoa não vai ficar na universidade até... Não me interessa, eu não vou conseguir essa pessoa mais. Eu quero contratar alguém para ficar aqui por 5 anos. E é meu trabalho ter certeza que nesses 5 anos a qualidade de trabalho dele, o não equilíbrio, a simbiose entre a vida pessoal e profissional é tão boa que ele vai querer ficar mais 5. E aí eu trabalho por mais 5 anos e, eventualmente, ele fica, ou ela fica o tempo inteiro, que agora é uma profissão eminentemente feminina, só vai ficar mais feminina. João, a sua perspectiva. Gente, eu adoro falar sobre esse tema, porque esse é o lado bom de tudo aquilo que a gente falou de ruim. A gente acabou de falar na sala de enfermagem, eu vou repetir aqui, eu tenho 2 milênios na minha casa. Se eu não aprendesse, se eu não entendesse o modelo de comunicação com eles, eu estava me transformando num analfabeto digital, na comunicação com os meus filhos. Eu tenho um de 14 e um de 18. Desde a comunicação via WhatsApp, que são através de siglas e tal. E eu ouvia muito no Brasil, até alguns anos atrás, o pessoal falando, pô, essa geração não quer nada, esses mimimi, não sei o quê, eternos, né? E eu falava assim, cara, tem que existir um negócio. E eu passei a entender isso, indo atrás de conhecimento e falando assim, cara, se eu não mudar esse modelo dentro da minha casa, eu não vou conseguir mudar esse modelo dentro do meu estabelecimento e dentro da associação não vou encontrar esse modelo. A Lê foi uma das coisas que a gente trouxe como experiência para dentro desse contexto, porque a gente descobriu que o modelo de comunicação que nós empresários tínhamos com essa galera não funcionava mais. A mensagem que eu queria levar para eles, você falou de engajamento, cara, são outros valores, certos ou errados, é o que você falou, eu também gosto muito mais hoje dos modelos de engajamento deles. A gente tinha que encontrar uma forma. Sabe o que a gente fez? Eu vou dar 2 exemplos importantes para vocês. O do meu hospital e da associação. O meu hospital em São Paulo trabalha com urgência, emergência e alta complexidade. 85% do que eu atendo lá hoje é desgraça. É estresse, é UTI. Eu tenho menos internação e muitas UTIs. Então, quando eu tenho um grupo jovem de pessoas trabalhando nesse contexto comigo, eu precisava entender qual que era a entrega que eu poderia fazer com eles para que eles continuassem pertencendo ao meu estabelecimento, vestindo a camisa que a gente falava antigamente e satisfeitos com aquilo que eles estavam fazendo. Sabe o que a gente foi? A gente fez parcerias com o sindicato, por exemplo, do estado de São Paulo, porque lá nós éramos engessados por uma coisa que vocês não têm aqui, que se chama CLT, que é uma regra de contratação que existia, que funcionava nos anos 50, 60, essa molecada não quer mais. Fomos lá, criamos um modelo de pejotização, onde eles são autônomos, eles montam microempresas individuais, a gente contrata eles, e aí, seguindo o que o Hélio falou, a gente falava assim, Letícia, você vai fazer intensivismo no Santo Inês? Vou, mas eu só trabalho domingos, quartas, segundas e terças eu faço yoga, quarta eu vou para a praia. E eu falei, beleza. Aí eu falei assim, como que eu vou conseguir preencher essas outras datas? Eu chegava para essa outra galera e falava assim, olha, eu tenho essas vagas disponíveis. Sabe como a gente fez? A gente, através da tecnologia, usando o que a medicina humana começou a fazer também, a gente contratou um aplicativo, olha aí, galera, um aplicativo que chama SOS Plantão, onde eu crio o link com as pessoas que são interessadas naquele clã de serviço, sei lá, por exemplo, UTI. E eles coordenam as escalas, eles criam as escalas, e eu, como dono do hospital, no setor de internação, eu fico acompanhando aquelas escalas. Sempre tem um dos milênios que é responsável por mandar as escalas para alguém da direção, e eles têm autonomia de data, dia e horário, cara. E com salários dignos, que também, senão você não segura essa galera. Posso falar uma coisa para vocês? Eu não tenho problema de contratação de mão de obra, eu não tenho problema de escalas de plantão, eu não tenho problema porque a autonomia foi terceirizada para que eles pudessem ter condição de organizar os dias deles. Meninos, isso é uma mudança ridícula através de um aplicativo, entendendo o que eles queriam e criando possibilidade de autonomia. Eu queria só completar uma coisa que o Hélio falou. A gente faz pesquisas também dentro do hospital para tentar entender o contexto. O salário está em 5º lugar na preocupação dessa molecada. Sabe o que é isso? Eles querem gerir o tempo deles. Eu vou dar um exemplo muito engraçado. Dentro do meu hospital, eu tenho um casal que não quis ter filhos, aquela geração mais nova e tal. E eles gostam de um mês, pelo menos uma semana, ir para uma cidade que tem lá perto de São Paulo, que é com cachoeiras e tal. Eles alugaram uma casa. Cara, e é do jogo, cara.
uma vez por mês. Eu sei que esses caras não estão lá. Ok, do jogo. Para finalizar, dentro da BHV, olhando o que eu fiz no meu estabelecimento, nós estamos lançando agora, está até o Gustavo aqui, que é presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento nosso, a gente está criando um Tinder de relacionamento profissional. O que seria isso? Nós estamos criando uma plataforma a nível Brasil. Essa plataforma, ela vai linkar quem quer emprego, quem quer estágio, junto com os estabelecimentos. Sabe como vai ser? Você preenche seus dados e fala assim, eu tenho disponibilidade na região de São Paulo para 2 plantões em UTI e tal. E o cara vai lá dentro do Tinder e vai ver quem tem disponibilidade através de inteligência artificial. A gente linka as possibilidades e o cara vai poder estar dentro da plataforma trabalhando. Meninos, quem diria que há 3, 4 anos atrás a gente está falando com essa cabeça? Sabe por quê? Eu, velhinho, que nem o Hélio, eu sou um velho jovem, a gente pensa da seguinte forma: meu pai trabalhou até morrer no mesmo estabelecimento, e eu achava que se a Letícia trabalhasse no Santo Inês, mas 2 vezes por semana ela fosse trabalhar num concorrente não tão distante, ela estava me traindo, e ela estava mudando, ela estava traindo o meu estabelecimento. Não, a nossa cabeça vai ter que se adequar a esse contexto novo. E nós éramos analógicos, temos uma dificuldade gigante, nós somos empurrados para o digital. E essa molecada é de outro modelo. Sim, já nasceram no digital. E o Brasil está sempre muito à frente nestas poliamor. Eu acho que a veterinária está partindo para o poliamor. Eu conversei bastante sobre, principalmente isso aqui na sala ontem, né? Eu fui para eles que realmente a questão salarial, claro, que faz a diferença, é óbvio, mas não é o fator diferenciador. Não é. E foi muito engraçado que ontem tinha algumas meninas aqui na sala, que também mais novas, né, vieram assistir da sala da enfermagem, e eu perguntei para elas, não, a gente quer liberdade de tempo, a gente quer ter responsabilidade, só que confiança, claro, né, principalmente. Isso que ela citou muito bem, de realmente você tá ali com a pessoa e falar, parabéns, você fez um ótimo trabalho, você dar ali merecimento para ela, que não necessariamente é dinheiro. Não isso. Por exemplo, você pode muito bem parabenizar uma pessoa que ela fez um excelente trabalho, dando uma semana aí na casa de campo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, tem que ter esse jogo de cintura para você conseguir aí sim reter essa pessoa, sabendo que você não terá ela por muito tempo. Tá? Eu, por exemplo, no meu estabelecimento de fisioterapia, no nosso caso, ali no Brasil, aqui, então, menos ainda, mas lá tem poucos, querendo ou não, locais formadores de bons profissionais ali da reabilitação animal, da fisioterapia, da acupuntura, enfim. E a gente já entendeu que o nosso modelo de negócio da Flor de Lótus, formamos muito bem futuros acupunturistas, futuros fisiatras, que então esse cara ele vai ficar ali comigo 2, 3 anos... E ele vai para a carreira solo, ele vai se mudar para o interior, que tem acontecido muito, muito, muito em São Paulo. O pessoal migrando da capital para o interior. E beleza. Então, eu tenho que me adaptar a isso, sabendo que eu não vou reter essa pessoa por tanto tempo, por um período tão longo, né? E planejar aí essa carreira desse meu colaborador nesse período. E ao menos que eles se sintam motivados durante esse período, que também faz diferença para a produtividade e para tudo. Muito bem, agora vamos focar aqui na questão da profissionalização da gestão do SCAMV, que começa a dar aqui alguns sinais de evolução, mas sabemos que, pelo menos aqui nesta realidade portuguesa, ainda temos muitos diretores clínicos que acumulam aqui estas funções e têm também muita preocupação com a gestão, sendo que deveriam estar mais focados nas questões clínicas. Eu gostaria também, neste sentido, de perceber, junto da Carla, de que forma a entrada dos grandes grupos também estão a ajudar um bocadinho nesse sentido para colocar os pontos nas caixas de vidas, digamos assim. Não sei qual é a sua perspectiva em relação à entrada no OneVet Group. Bom, eu acho que neste ponto nós estamos a evoluir. No ponto anterior, não há, relativamente à retenção de talentos, a dificuldade é maior, mas neste ponto já há algum tempo começamos a dar os primeiros passos. Quando eu me formei, e já vão mais de 2 décadas, efetivamente nós olhávamos só mais para a área clínica, não nos preocupávamos muito com a gestão.
mas com o passar do tempo, acho que felizmente a profissão já está a olhar para outros indicadores do mercado, já olha para os EBITDAs, fluxos de caixa, os KPIs. E efetivamente acho que a entrada dos grupos em Portugal que veio fomentar muito e elevar essa fasquia. Acho que suscitou a curiosidade e estimulou a que todos, não digo todos, mas que muitos colegas começassem a olhar para o negócio de outra forma. Já se fala nos benchmarks, acho que já começam a ser termos muito comuns entre nós. E acho que a maior parte dos colegas que têm centros veterinários, hospitais principalmente, mas mesmo clínicas ou até às vezes consultórios mais pequenos, já está muito mais atento a esses marcadores. Acho que os grandes grupos também trouxeram outro tipo de práticas que acho que deixa os outros colegas a pensar, no sentido de partilha, nomeadamente, de recursos humanos, inclusivamente da partilha de tecnologia, e se calhar começamos todos nós a pensar, mas porque é que não começamos todos também a partilhar um pouco mais? Porque é que não otimizamos os recursos? Sejam eles humanos, sejam eles tecnológicos. E se calhar todos vamos tirar vantagens disso e deixamos de ser tão concorrentes entre nós e se calhar vamos acabar por valorizar os nossos próprios serviços também dessa forma. Acho que em Portugal também, entretanto, já começam a aparecer muitos colegas e já há neste momento muitos colegas médicos veterinários dedicados à gestão, já há boas formações em gestão e acho que a indústria também neste momento, e vejo isso com agrado, que já suscita também muito a curiosidade de gestores de raiz para virem trabalhar para nós e acho que os grandes grupos aí também tiveram bastante influência. Muito bem. E aqui os restantes oradores, como é que se posicionam em relação a esta questão? Consideram que a gestão nas clínicas e hospitais veterinários é importante para a transformação sustentável do setor? Eu volto a falar a palestra de ontem do colega aqui, falando sobre os modelos. Eu tenho uma visão um pouco particular em relação a esse contexto. Eu vou falar do meu setor no Brasil, mas comparando com o de vocês aqui. Eu acredito que a fragmentação do mercado brasileiro, vai haver uma consolidação. Não, é normal, isso é normal, vai haver uma consolidação. Porém, eu acredito que o modelo antigo de consolidação, ele é um modelo que, se ele não mudar, ou se ele não se adaptar, ele vai ter dificuldade de crescimento e vai ter dificuldade de replicar. Vamos lá, por que eu falo isso para vocês? A gente acabou de falar que as pessoas estão mudando, que trabalham com a gente, os profissionais estão mudando, o consumidor está mudando, as instituições vão ter que mudar. Aquele modelo antigo de eu chego, eu compro, eu mudo, eu ingesto, eu coloco, isso funcionou muito bem até os anos 80, 90, 2000. Hoje os grandes players em qualquer área do mundo, eles passam por um modelo de customização. Então, assim, o que ela falou é importantíssimo. Claro que quando você traz gestão, você traz estratégia, você traz marketing organizado, você coloca um RH, você coloca uma ferramenta digital lindo, cara, isso vai startar um crescimento gigante, só que a gente vai entrar num platô que, se esse platô não for entendido, ele vai vir para uma descendente. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês acabaram de falar. Pessoas diferentes, consumidores diferentes, modelos diferentes. Como que a gente vai encontrar um modelo que, mesmo engessado, funcionou nos Estados Unidos, funcionou na Grã-Bretanha, funcionou em Portugal? Cara, mudou. O mundo está vivendo uma transformação na área de consumo, de serviços veterinários. E a gente vai ter que adequar. Ontem, quando ele colocou no slide dele que devem surgir novos modelos, isso para mim foi música para os meus ouvidos, porque eu, por exemplo, com um estabelecimento com mais de 20 anos em São Paulo, não me apeteceu nenhum modelo de aproximação de capital ou de grupos, porque é isso que eu falei para você, está diferente, é diferente e vai ficar muito mais diferente. Então, vai haver consolidação, vão existir grandes grupos, mas para que eles não entrem na decadência, espero que eles me ouçam, vai ter que haver uma customização e uma adaptação, como em tudo que está acontecendo.
Pegando esse mesmo gancho, eles são ótimos realmente para dados. Pô, isso é muito legal. Realmente você dá aquele up, né, de quem está quietinho melhorar ali como que está o seu negócio. Mas o pessoal que está entrando, o pessoal mais novo, eles utilizam ele somente como trampolim. Eles odeiam os grandes grupos, porque não funciona. Eles não estão adaptados ao que essa nova geração tem buscado, né, como futuros empregos. Então, é um grande problema em relação a isso, né? Eles não conseguiram se enquadrar. Então, ou eles realmente se adaptam e mudam um pouquinho, estão mais flexíveis, ou eles não vão conseguir uma mão de obra, talvez, aí dessa nova galera que está entrando. É um processo, então, de transformação. Hélio? Eu tenho uma visão completamente diferente, porque, para nós, no mercado americano, hoje não tem para onde crescer. Em termos dos grandes grupos hoje. Está consolidado a um ponto, 75% dos hospitais de referência, quem não vendeu é porque não quer. Porque se fosse relativamente... Nas clínicas gerais, 25%, mas são as clínicas grandes, quem ficou de fora é no low. No profit, low profit. Essa eu não quero. Ninguém quer essa. Então, gera uma situação que eles vão ter que competir uns com os outros hoje em outras coisas. Não tem gente, não tem onde comprar, não tem onde comprar capital para vender depois, que é uma coisa que tem muita gente fazendo. Tá? Então, eles vão ter que competir em eficiência. E eles competindo em eficiência, nós vamos ter que competir em eficiência também. Que eu tenho a universidade, o nosso grande problema da universidade é que a universidade era uma meca, era uma torre de marfim, que era intocável, e que a gente fazia o que ninguém mais fazia, né? Aí, de repente, só nós tínhamos especialistas quando eu comecei isso, há mais de 30 anos atrás, só nós tínhamos especialistas, ninguém mais tinha. Hoje isso não é mais... Todo mundo tem especialista. Mano, nós temos todos os brinquedos que ninguém consegue comprar. Hoje, o bloqueio que tinha para a competição deles com a gente, que era basicamente o capital inicial para começar, para comprar uma ressonância de última geração, eles têm. Então, nós temos que nos adaptar. Universidades, os outros, todo mundo vai ter. Uma coisa muito interessante com relação à gestão. Os grandes grupos, de uma maneira geral, são bem laissez-faire com relação à gestão. Eles não mudam muito a gestão dos hospitais, especialmente os novos. A ponto de um dos maiores grupos nos Estados Unidos, cada um tem um sistema de ficha, de prontuário médico que tinha antes de ser comprado, que eu não consigo conceber com a economia de escala que eles têm. Mas eles preferem trabalhar dessa maneira. Então, claro, poder de compra. Tem um diretor regional, um diretor médico regional que vai lá, eles mudam. E todo mundo tem que mudar para se adaptar. Isso é fundamental e isso tem que acontecer. Porque, com o tempo, competir com esses grupos vai ficar cada vez mais difícil. Né? E tu tens razão com relação à nova... E não é só uma geração. A minha esposa trabalhou um tempo para esses grupos e disse, não aguento mais corporação. Não quero mais de jeito nenhum, nem pintado de rosa, eu vou numa corporação dessa. Mas chegou um momento que não vai ter opção, que é o que hoje é a medicina humana nos Estados Unidos. Não existe mais consultório de médico, tudo trabalha para grandes grupos, e começa a acontecer com os dentistas, já estão mais na frente. Então, para nós, esse é o futuro. É diferente, entrar no Brasil, o Brasil não é para amador. Entrar no Brasil é muito complicado, por isso que eles estão tendo trabalho lá, e por isso que no Brasil ainda tem muita opção, mas no resto, para nós, a coisa aqui na Europa, eu acho que é um modelo, porque um dos maiores grupos, o maior grupo é europeu, o segundo maior grupo também é europeu, de donos de hospitais veterinários gerais e especialidade nos Estados Unidos. Então, a Europa é uma questão de tempo também, mas, de novo, sem profissionalização, a gente não vai conseguir mudar o problema da profissão hoje, que é o nosso sistema de funcionamento de hospitais está quebrado. 43% dos veterinários nos Estados Unidos pretendem se aposentar ou sair da profissão nos próximos 5 anos. Isso não é uma estatística muito boa. Tem de haver renovação aqui de sangue novo. Vamos para a última questão, já estamos aqui mesmo em cima do tempo, e esta questão tem que ver aqui com o marketing. Sabemos que, felizmente, e acho que é um bocadinho transversal aqui a todos os países que estão aqui representados, do ponto de vista da técnica, já há aqui uma democratização dos campos, dos hospitais e das clínicas, portanto...
com bons equipamentos, bons equipamentos de exames de diagnóstico. Portanto, nesse campo já não há tanto uma diferenciação, pode haver com algumas particularidades, mas já não é tanto por aí. E agora vamos falar sobre de que forma o marketing pode ajudar a diferenciar estes campos e diferenciá-los dos restantes. Falo do ponto de vista não só online, com os websites, redes sociais, que sei que também o Brasil é muito forte nessa questão, mas também na própria clínica, em relação à experiência do cliente. O que é que se pode fazer para diferenciar os CAMV? Eu vou falar da minha experiência pessoal e já trabalho nisto há mais de 20 anos, já adquiri alguns conhecimentos nessa área e principalmente a maior parte dos meus conhecimentos veio da prática do dia-a-dia. Embora nos últimos anos, com o aparecimento do marketing digital e da evolução tecnológica sejam bastante diferentes, acho que é tão importante o marketing físico como o marketing digital. Acho que não se pode viver também sem o marketing físico. Devemos apostar num digital robusto, mas também devemos criar uma experiência única no nosso espaço físico, onde o cliente se sinta verdadeiramente acolhido. Não é como se fosse fazer do nosso espaço o espaço deles. Acho que e não é só uma boa primeira impressão, é toda a experiência que o cliente passa na clínica, desde ao momento que chega, que é atendido e depois, posteriormente, ao momento em que vai pagar. O marketing digital é fundamental para conhecer melhor os nossos clientes e devemos personalizá-lo ao máximo. Isto sim, acho que sofreu uma grande evolução nos últimos anos. Quando há muitos anos atrás criei o meu primeiro site, ele era bastante estático, todos os meses tinha que mudar a informação, mas era essencialmente informativo e não era nada personalizado, era igual para todos. Hoje em dia acho que devemos e podemos tirar o proveito máximo disso e ter isso a nosso favor. O espaço físico, para além de uma boa primeira impressão, eu acho que o Dr. André Xiga não está aqui, não. As duas palestras que ele fez, que cabiam aqui perfeitamente, tudo aquilo que ele falou é bastante importante. Ele falou bastante também, não só do digital como do físico, mas não podemos ter uma recepcionista mal disposta. Mostrou uma imagem muito engraçada, uma recepcionista calorosa, simpática, tentar reduzir os tempos de espera na recepção, gerir todo o tempo a expectativa do cliente. Aprendi esta frase, isto é só um pequeno à parte, com o meu marido já há muitos anos atrás, porque eu dizia sempre que demorava 5 minutos a chegar a casa, quando estava para sair da clínica, e depois acabava por demorar 1 hora ou 2, e ele começou-me a dizer gestão de expectativas, não podes estar sempre a fazer isso, e eu acabei por aplicar também esta frase está sempre na minha mente, acabei por aplicá-la também na prática do dia-a-dia e aplico ao cliente. Depois há outras coisas que se calhar já a maior parte dos colegas faz, praticar pequenos eventos, workshops dedicados à saúde animal, fazer com que o cliente venha mais ao nosso espaço, com que se sinta em casa e sentir-se, sobretudo, acolhido. Também acho que é muito importante conseguirmos ouvir o cliente, termos um pequeno espaço de sugestões e, acima de tudo, ler as sugestões é a mesma coisa que estar a ouvir o cliente e aproveitar as boas sugestões e implementá-las. Depois há outras iniciativas, agora fala-se muito são coisas importantes e que a camada mais jovem de clientes também valoriza bastante, tentar integrar práticas sustentáveis, tentar recorrer ao produto de produtos ecológicos e se calhar quando o fazemos também devemos dizer que o fazemos e acima de tudo continuar a ouvir o cliente, a ouvir a vontade dele e tentar fazer-lhe sempre um bocadinho mimá-lo. Não quer dizer que o cliente tenha sempre razão, que não tem, mas eu cada vez, eu dou por mim, hoje no dia-a-dia, quando estou a fazer uma consulta, para além de uma boa anamnese, eu gosto sempre de ouvir aqueles pormenores que o cliente tem para me dizer. E acho que muitos deles também ficam gratos quando nós os ouvimos e lhes damos um bocadinho de atenção. Muito bem, Carla. João.
Pessoal, a gente vive no Brasil uma coisa muito parecida com a medicina humana. A gente vive a época do marketing, da customização do tratar, né? É uma coisa que a gente vem trazendo para a medicina veterinária brasileira. E o Xiga, um amigo meu de 40 anos, né? A gente convive bastante isso. E a jornada do paciente, que é uma coisa que acontece muito na medicina humana, está migrando para a medicina veterinária. Então, a gente adotou hoje, o que está mais em voga hoje no Brasil é isso, né? A customização do tratar, e esse marketing também está sendo customizado para que a gente consiga entregar isso. A gente tem uma estimativa que até 2030, 57% dos consumidores de serviços de medicina veterinária no Brasil são da geração Z. Se a gente está falando que são da geração Z, nós vamos ter que mudar o modelo de comunicação e encontrar uma forma mais clara e contínua de levar essa informação. E mesmo na geração Z, eles estão em busca de tratamentos e esse marketing tem que ser direcionado a isso. Eu vou dar um exemplo meu de novo, uma coisa simples. Eu vivo de urgência, emergência e alta complexidade. A gente foi fazer uma pesquisa com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, para entender, a gente ia aumentar, dobrar a capacidade nossa de atendimento com o aumento de uma casa que a gente está construindo ao lado. Na minha cabeça de gestor, no meu marketing eu vou colocar uma ressonância magnética. Sabe o que a pesquisa deu, meninos? A ressonância magnética foi o último. O que eles pediram para a gente? Continuidade no tratamento. E eu estou montando agora no Brasil o primeiro hospital veterinário de transição. Vocês sabem o que é um hospital veterinário de transição? A medicina humana já tem. Quando o paciente sai da urgência, emergência e da alta complexidade, ele vai para áreas onde todo o tratar é customizado. Então, cuidados paliativos, terapias alternativas, psicólogo, áreas de descompressões com jardins. Pacientes crônicos que fazem, por exemplo, quimioterapia e voltam com recorrência, aplicativo com home care para buscar aquela senhora que tem dificuldade de ir. Isso é marketing, cara. Isso é marketing. Áreas para que o cara possa fazer quimioterapia e tenha uma sala, igual quando a gente vai na medicina humana com aquela poltrona maravilhosa e você fica com o cachorrinho durante o período de quimioterapia. Cara, é marketing. E a gente gastando às vezes milhões em redes sociais. Cara, então, quando eu falo de customização do tratar, customização do marketing, customização das grandes redes, é isso. O mundo está numa transformação tão grande que não necessariamente o que a gente fazia 5, 10 anos atrás, as entregas estão totalmente diferentes. E às vezes a gente põe uma bala no Google e o teu cliente está em busca de outra coisa, que foi o que o Xiga falou. O olho no olho e uma entrega totalmente customizada. Eu estou montando dentro do meu marketing esse modelo de customização. Fica a dica, cada um dentro do seu negócio, como que a gente pode fazer marketing? Vamos tentar ser breves, estamos aqui mesmo. Já passámos 6 minutos e 35. Está cancelado o almoço, tá, galera? Olha, eu sou de uma geração 100% digital, né? Mas posso contar para vocês de verdade, a gente não procura médico nas redes sociais. Então, é muito importante, é claro, a parte de mídias sociais, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tá tudo lindo, né? Tudo é lindo no Instagram. E quando você vai lá, realmente, no presencial, não é bem assim. No meu modelo de negócio, eu gosto, de verdade, nós gostamos muito de lidar com a questão do marketing ali presencial, onde você tem essa relação, esse olho no olho, que é muito importante para as pessoas. Então, meus pacientes, por exemplo, quando chegam ali na clínica, eles recebem um kit de boas-vindas ao início do tratamento deles de fisioterapia. Tá, onde vem toda a pegada ecológica, numa sacolinha ali ecológica e tudo. Então, isso também é um marketing. Claro. E sabe outra coisa que também é um marketing que dificilmente fazemos na área da saúde, de um modo geral, é você pegar o celular, ligar depois para ele e falar, e aí, como é que foi a consulta? Como é que foi a avaliação? Isso também é. Então, essa preocupação além do extra-digital. É um serviço ao cliente. Exato, que muitas vezes a gente só acha que é você colocar dinheiro o tempo todo ali nas mídias sociais, que é importante, é sim, mas ela é uma vitrine inicial. Né? A gente tem que tomar um pouquinho cuidado com esse pós. Tá? Muito bem. Hélio. Eu acho que a coisa, todo mundo falou bem, basicamente nós somos a profissão de serviço, nós somos a profissão de saúde. Quando a gente lida com o paciente vem pelo nome e volta pela experiência. Então, é uma profissão de serviços. Tem coisas que são básicas. Eu tenho que ter um website bom, eu tenho que ter um website com bom SEO, Search Engine Optimization. Ele tem que ser mobile, dá para ver no phone da mesma maneira, com a mesma eficácia. Então, são coisas que são básicas, mas no final das contas, é o relacionamento no dia a dia, como o cliente se sente quando ele está no hospital.
A nossa perspectiva de marketing é um pouquinho diferente dessa. Claro, o cachorro que vai lá, ele sai com uma bandana, né, e as cores da universidade são laranja e preto, então uma bandana laranja na cidade de Corvallis, todo mundo sabe o que é a Oregon State, né? Mas, para nós, o importante, quando a gente avaliou qual era o nosso problema, na coleta de dados, na SWOT análise que a gente fez, basicamente, os clientes nos adoram. O nosso serviço de cardiologia é o número 1 do país, constantemente em termos de avaliação pelos clientes. Nossa área de grandes animais está em top 3 de todos os hospitais que são avaliados. Então, tá bem. Os veterinários gostam da gente. Não adoram a gente, gostam da gente. Os funcionários odeiam. Não somos só nós, de novo, não é uma coisa pessoal nossa, é uma coisa geral. Então, o nosso problema, na verdade, é marketing interno. Nós temos que fazer com que as pessoas que trabalhem com a gente se engajem, e aí vai acontecer uma outra coisa que vai indiretamente afetar o millennial, que é, se uma pessoa que trabalha no hospital postar numa rede social, o impacto é 70% maior do que se for a empresa. E é uma coisa local, é uma coisa que não tem custo. Mais orgânica também. É orgânica, exatamente. Então, a gente tem que fazer com que eles tenham um ambiente de trabalho em que eles se sintam bem, em que eles se sintam valorizados, em que eles se sintam parte da equipe, se sintam bem, permaneçam, tenham retenção, e o resto vem. O resto vem organicamente. Então, para nós, dentro do nosso planejamento estratégico, a nossa meta estratégica número 1 é satisfação do time, do care team, do grupo, e são mais de 300 pessoas. Se esse grupo estiver satisfeito, o resto tudo vem organicamente. A recepcionista vai ser a recepcionista aquela que é maravilhosa, as pessoas vão falar bem, eles vão criar aquele zum, vão fazer atendimento à comunidade, vão prestar serviços, isso tudo. Vai ter consequência na forma como tratam o cliente e na forma como o cliente vê a clínica. É melhor, Sim. É o que a gente precisa no momento, e é o que vai ter um impacto maior, e é provavelmente o motivo pelo qual nós não temos problema de retenção hoje. Muito bem. Muito obrigada. Não sei se temos questões por parte aqui da plateia, para terminarmos esta mesa redonda. Alguma dúvida? Dr. Luís, tem uma dúvida. Eu acho que era interessante, agora, assim, dar aquele resumo final. Afinal, quais são as grandes diferenças entre o mercado europeu, brasileiro e americano? E porquê? Será que o americano é assim tão melhor porque realmente controla o número de indivíduos que pode trabalhar e que conseguem tirar o curso? E, por exemplo, o Brasil deixa completamente descontrolado e sem qualquer regulamentação a formação de veterinários? No que concerne a Portugal, preocupa muito o facto de termos 8 universidades, mas que forma gente com muita capacidade. O meu grande problema é que estamos a formar para exportar. E o problema é que estamos a perder jovens, que é isso que está, no fundo, a empobrecer o país. E era esta, assim... No fundo, eu queria compreender um bocadinho, não é? Eu discuto isso em privado muitas das vezes com todos vocês, mas se a Joana pudesse dar autorização para cada um... Claro, com certeza. É uma pergunta muito, muito legítima. Vamos fazer, se calhar, aqui uma ronda. Começo eu? Sim, pode começar, Carla. Do meu ponto de vista, o que falta em Portugal é mesmo a valorização da profissão de médico veterinário. Nós fomos equiparados a profissionais de saúde durante a Covid, depois voltamos a perder esse estatuto e nós temos que recuperar caminho nesse sentido. Enquanto não conseguirmos valorizar mais os nossos serviços, as entidades governamentais e a sociedade em geral não vir nos nossos serviços um valor acrescentado, vai ser muito difícil conseguirmos quebrar este ciclo. Não vamos deixar de formar médicos veterinários nas nossas universidades. Isso vai continuar a acontecer. Temos que os reter. Temos que voltar a recuperar alguns caminhos que eram da área da veterinária em Portugal e que se têm vindo a perder. Medicina veterinária não é só clínica de pequenos animais, mas, acima de tudo, eu insisto na criação de valor. E o valor vem da especialização, mais uma vez,
da melhoria contínua dos nossos serviços, de conseguir manter os nossos jovens talentos. E acho que melhores dias virão, mas temos que apostar nesse sentido, criação de valor. Muito bem. Eu acho que o mercado brasileiro, nós temos dois extremos aqui, o mercado americano, o mercado brasileiro, e eu acredito que o mercado português tem uma particularidade que ele está aqui no meio, né? O Brasil vive um estelionato educacional, então essa formação de pessoas tão despreparadas está levando essa bagunça toda que eu falei para vocês. Então lá não é nem mais a questão é a questão da qualidade da mão de obra que está saindo. Então acho que a grande diferença é essa, esse estelionato educacional desregula o mercado e essas pessoas estão vivendo à margem da sociedade devido à quantidade de profissionais desqualificados que estão colocados no mercado. O mercado europeu, falando aqui principalmente de Portugal, imagina se o cara que forma numa universidade pública, que aqui é de vocês, a maioria são públicas, ele tivesse que cumprir um pedágio de 2 anos antes de sair do país para poder cumprir como forma de gratidão do ensino. Estou brincando, hein, galera? Mas estou falando, não sei, a gente tem que encontrar um modelo. Então, falando do nosso mercado, é isso, a gente vive um estelionato educacional, vocês ainda estão ali, que eu acho que é menos difícil de equalizar do que o nosso. E o mercado americano, eu já falei, o navio vai ser desviado para os Estados Unidos, navio com 5 mil médicos veterinários por semana, né, Lê? Por semana? Será que, então, acho que é por lá que nós vamos mandar essa galera para ver se a gente consegue criar um modelo novo, né? Então, a gente tem uma particularidade muito diferente de vocês devido ao estelionato educacional que o Brasil vive. Bom, eu acho que, na verdade, é difícil dizer um é melhor, outro é pior. Eles são diferentes. São completamente diferentes. E a gente vai, quando está dentro de um determinado modelo, eu tive muito tempo no modelo brasileiro e agora no modelo dos Estados Unidos, a gente vê todos os problemas. E muitos desses problemas são, na verdade, estruturais. E que nós não temos como mexer. Que é o excesso de faculdades de veterinária no Brasil, as leis trabalhistas no Brasil são complicadas. Aqui em Portugal é um sistema parecido com o que acontece nos Estados Unidos, com outros lugares que basicamente formam veterinários e médicos, simplesmente para ir para o mercado americano. Claro, mas eles fazem isso como modelo, então botam uma escola numa ilha pequenininha no Caribe, aquela é credenciada pelo Conselho de Educação dos Estados Unidos, então os veterinários lá podem trabalhar, então é básico. Mas Portugal está fazendo esse papel. E isso, eventualmente, vai faltar veterinário, o salário vai ter que subir, alguma coisa vai acontecer para esse pêndulo voltar. Para nós, o mercado americano não é melhor do que nenhum, o mercado americano é maior, é grande. E em todo lugar grande tu vai ter as coisas amplificadas. É mais fácil conseguir algumas coisas, mas também é muito mais complicado lidar com outro. O mercado americano não é essa maravilha que vocês acham. O americano tem a capacidade de pegar uma coisa complexa, tornar mais complexa ainda para ganhar dinheiro. E aí o dinheiro realmente vem, porque agora todos são... A maior parte da receita em clínica de pequenos animais nos Estados Unidos hoje vai para grandes corporações. E isso muda o foco. Por mais que diga não interfere, interfere sim. A gente o pessoal só paga por produtividade, só pode fazer referência dentro do mesmo grupo. Tem uma série de coisas que são horríveis, mas estão lá. Então o mercado é diferente, é simplesmente muito grande, realmente é muito grande. Mas não é melhor nem pior. Tem os seus problemas, tem muitos problemas estruturais, e, no final das contas, cada um vai ter que encontrar a sua própria solução e lembrar que a gente tem que trabalhar onde dá. Eu tenho que reconhecer o que eu posso mudar. Eu não posso mudar o fato que a maior divisão de uma das grandes companhias de alimentos do mundo hoje, que vende chocolate, a maior divisão deles hoje é a divisão pet. Bateu os chocolates, bateu o arroz, bateu outras coisas todas. Eles são o maior empregador de veterinário nos Estados Unidos, provavelmente no mundo. E estão saindo do Brasil porque não se adaptaram ao modelo brasileiro. Olha que interessante. Brasil não é para amador. Mas sim, eu costumo dizer, e para terminar, que de facto, independentemente de tudo, o mercado pet está ao rubro e de certeza que à medida que vai evoluindo, estas arestas vão se limando e as coisas vão melhorando. Muito obrigada a todos. Muito obrigada aqui aos nossos oradores. Obrigado.
Terminamos assim este episódio do podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, já sabe, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada e até ao próximo episódio.